Olá, eu sou Fernando Rodrigues de Oliveira, professor do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo. Hoje estou aqui para realizar a entrevista com a professora Maria do Rosário Longo Mortati para o dossiê temático Alfabetização, Desafios Contemporâneos, da revista Linhas da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Maria do Rosário Longo Mortati é poeta, escritora, professora titular da Universidade Estadual Paulista, Campus Marília, além de presidente emérita da Associação Brasileira de Alfabetização, associação essa que foi uma das propositoras e fundadoras. É graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, mestre e doutora em Educação pela Unicamp, com trajetória como professora e coordenadora pedagógica em escolas públicas e particulares do estado de São Paulo. Desde 1991, atua como professora e pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, atuando em cursos de graduação e pós-graduação e como coordenadora, desde 1994, do GPELB, Grupo de Pesquisa, História da Educação e do Ensino de Língua e Literatura no Brasil. Maria do Rosário também é autora de inúmeros trabalhos sobre alfabetização, sobre ensino de língua e literatura, dentre os quais eu destaco o livro Os Sentidos da Alfabetização, publicado em 2000 pela editora Unesp, com segunda edição revista e ampliada em 2021. Em Sobressaltos, formação de professora, com edição revista e ampliada em 2019, Leitura, Literatura e Escola sobre a formação do gosto, Educação e Letramento, Diálogos apócrifos sobre educação, ensino de língua e literatura, Entre a literatura e o ensino, a formação do leitor, Métodos de alfabetização no Brasil, uma história concisa. Também é organizadora do livro Alfabetização no Brasil, uma história de sua história, vencedor do Prêmio Jabuti de 2012 na categoria Educação. É um imenso prazer ter Maria do Rosário conosco para essa entrevista, pesquisadora essa que tanto admiramos e que tem uma contribuição imensurável para o campo da alfabetização. Maria do Rosário, seja muito bem-vinda. Olá, Fernando Rodrigues de Oliveira. É um prazer estar aqui sendo entrevistada por você e sendo entrevistada para essa entrevista compor o dossiê temático Alfabetização, Desafios Contemporâneos da revista Linhas da UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, e agradeço a você por essa entrevista e ao organizador do dossiê, o professor Lorival Martins Filho, que também, conforme você mencionou, integra a ABALF desde a sua criação, em 2012, e hoje é o presidente dessa associação. Muito obrigada, fico à disposição. Prazer estar com você. Muito obrigado, Maria do Rosário. Então, como minha primeira pergunta para essa entrevista, dentre as inúmeras contribuições para o campo da alfabetização que a senhora tem tido nesses últimos anos, sem sombra de dúvidas, as suas pesquisas sobre história dos métodos de alfabetização está entre as de maior destaque. Isso se deve não apenas ao ineditismo do investimento que a senhora tem feito, mas também pelas possibilidades que suas pesquisas abriram para se compreender e problematizar as relações entre passado e presente da alfabetização numa outra lógica. Que questões te mobilizaram no início da década de 1990 a dedicar-se a uma pesquisa de natureza histórica sobre a alfabetização, sobretudo num momento em que a tendência da pesquisa científica era de pensar de uma forma mais pragmática o presente em face da urgência de se reorganizar a educação brasileira pelos princípios da democracia? Bem, a sua pergunta já contém uma contextualização importante a respeito daquele momento histórico. Como se caracteriza o início de uma pesquisa, o que move um pesquisador, é sempre a relevância, a pertinência em função das urgências de cada momento. Supostamente para isso serve a ciência. A ciência tem que investigar o seu momento e tem que ajudar a compreender para, se possível, buscar soluções. E naquele momento histórico, e penso que até hoje se mantém, eu vinha de trabalho na rede pública estadual de ensino na educação básica, com o ensino de língua e literatura, já que a minha formação básica é letras, e a preocupação era compreender, já durante o trabalho na educação básica,
e cursando e concluindo mestrado e doutorado nessa condição, era compreender aspectos desse meu trabalho naquele momento presente. Quais eram os problemas que enfrentava como professora de língua e literatura, como poderia resolvê-los. Essas questões me moveram, inclusive, para cursos de formação de professores onde eu atuei, formar professores para alfabetizar, ensinar língua, ensinar literatura. Então, as pesquisas de mestrado e doutorado que desenvolvi, elas tinham como objetivo pensar aquele momento presente, mas já então se apresentava um problema nos anos 80, né? Um problema maior. O que mais tinha a se dizer, quando tanto já se propunha para o tempo presente, e do tempo presente se ouvia dizer que as causas daqueles problemas estavam, por exemplo, no passado. As minhas pesquisas, quando ingressei na universidade, em 1991, na Unesp, campus de Presidente Prudente, tiveram, então, como objetivo compreender, já como professora de um curso de pedagogia, formando futuros professores, formando professores para alfabetizar, para ensinar a língua, como é que aqueles problemas que eu enfrentei como professora se apresentavam para aqueles futuros professores e como é que eu poderia pensar sobre eles. Uma reflexão muito clara para mim naquele momento, e que motivou sobre tudo isso, foi que os alunos, assim como eu ouvia dos colegas na docência, no ensino, na educação básica, também os alunos do curso de pedagogia insistiam em dizer que, para eles não queriam ser tradicionais, e que, para eles, tudo que era novo era exatamente o que interessava. Só que eu perguntava o que é tradicional, o que é novo, também não sabiam. Queriam participar de um momento histórico, mas não tinham informações. E eu, como não vinha da área exatamente de alfabetização, né, que a minha formação é letras, eu me perguntava o que eles não sabiam, então este foi um dos motivos, em continuidade ao mestrado e doutorado, que eu iniciei pesquisas de caráter histórico, de abordagem histórica, para entender como o passado tinha e tem ainda, né, nesse movimento historiográfico, tinha e tem uma culpabilidade. Se diz que o passado é o culpado pelos males do presente e que cada presente histórico quer recompor o passado e quer romper com o passado para iniciar o novo. Um movimento meio básico, vamos dizer assim, na história, não era característico daquele momento. Mas, em particular, sobre a alfabetização, não foi o meu primeiro motivo. Eu queria entender o ensino de língua. O que era o tradicional com o qual se queria romper no momento, nos anos 80 e 90, de redemocratização do país. Porque não era só romper uma questão teórica de ensino de língua, literatura e alfabetização, mas era também romper com um projeto educacional e com um projeto educacional relacionado com um projeto de nação. Então, naquele momento histórico, a minha preocupação era entender o que era esse passado do qual o presente reclamava tanto. Foi aí que iniciei pesquisa sobre ensino de língua e, como se sabe, uma pesquisa historiográfica precisa ser fundamentada em fontes documentais. E, ao fazer a pesquisa documental, além da bibliográfica, compreendi que não na pesquisa bibliográfica, compreendi que não existiam pesquisas sobre isso. Que, se eu quisesse compreender, eu teria que desenvolver a pesquisa. Foi o que fiz, com base em fontes documentais que tive que localizar, que não eram fáceis, talvez hoje até sejam mais fáceis, mas também mais escassas, porque as poucas que havia já foram exploradas. Naquele momento histórico, então, ao pensar sobre esses problemas, eu compreendi que eu, entendendo alfabetização como ensino da língua materna, como no processo de escolarização de crianças, jovens e adultos, mas como um processo de alfabetização, especialmente escolar, de crianças, que eu teria que pensar a história do ensino de língua começando da alfabetização, embora nem todos pensem como eu que a alfabetização faz parte do ensino de língua, né, de língua materna, no nosso caso, língua portuguesa. E foi assim que o farto conjunto de documentos que eu localizei me obrigaram a fazer o que se chama um recorte na pesquisa e incidir na alfabetização, antes, digamos assim, de passar para o ensino de língua portuguesa nas séries subsequentes.
Ao me deter naquele farto conjunto de fontes documentais sobre a alfabetização, entendendo-se aqui alfabetização escolar como o início do processo de escolarização do ensino-aprendizagem de leitura escrita por crianças, eu ainda observei um outro aspecto, que é esse que você menciona. As discussões que estão registradas nos documentos sobre esse passado da alfabetização, elas indicavam várias hipóteses, né, que eu fui depois, sobre as quais eu fui refletindo ao longo da pesquisa. Uma delas é que havia e há, e continua havendo, uma relação direta entre as urgências de determinado momento histórico e as propostas ou práticas ou teorias de alfabetização, que é o que eu chamo de uma relação intrínseca entre alfabetização e projetos para a nação. Projetos políticos, o que Paulo Freire chamaria da politicidade intrínseca. Não tem proposta de alfabetização, técnica de alfabetização que seja neutra. E como é que essa aparente neutralidade que se desejava e se deseja para a discussão sobre a alfabetização incide sobre uma questão também aparentemente técnica, que é a dos métodos de alfabetização. Então, além de restringir, digamos assim, recortar naquele momento histórico para a questão da alfabetização, foi necessário, conforme os documentos consultados, foi necessário recortar para a questão dos métodos de alfabetização. Não porque eu quisesse, não estou discutindo se tem que ter método de alfabetização ou não, mas porque as fontes documentais indicavam que essa era a face, e é ainda, a face mais visível daquilo que eu chamei de disputas por projetos de nação que tinham essa face mais visível, a disputa por métodos de alfabetização, que caracterizou o movimento histórico da constituição da alfabetização, nesse sentido que eu coloquei, no Brasil. E esses documentos me levaram, já que estou, né, e trabalhei com alfabetização escolar, para o século XIX, então outra delimitação cronológica, porque escolarização, ensino de leitura e escrita como práticas culturais que se escolarizam, é um fenômeno do século XIX, do período, sobretudo, final do período imperial, mas especialmente consolidado a partir do período republicano com a proclamação da República. Então, a discussão de métodos que já ocorria ao longo do século XIX, ela vai ganhar método de alfabetização, vai ganhar um impulso e vai se tornar central com a discussão sobre a escolarização de crianças e a alfabetização de crianças a partir da última década do século XIX e continua até hoje. Maria do Rosário, depois desse seu primeiro trabalho, né, especificamente voltado à história da alfabetização, outros trabalhos, né, começaram a ser produzidos por diferentes pesquisadores e pesquisadoras de diferentes regiões do país, de modo que em 2009 foi realizado na Unesp Marília um primeiro seminário internacional sobre história do ensino de leitura e escrita, com a temática a constituição do campo da história da alfabetização no Brasil. Este congresso, né, esse seminário, congregou diferentes pesquisadores e grupos de pesquisa que, naquele momento e ainda hoje, se interessam pela compreensão histórica, né, desse objeto de conhecimento. Pensando nesse contexto que se abriu à história da alfabetização nos últimos 20 anos, como você avalia as contribuições e a importância desse tipo de pesquisa para se pensar o ensino inicial da leitura e da escrita no presente? Ô, Fernando, você estava lá, né? Você fez parte da equipe que não apenas executou, mas, sobretudo, que planejou e que concebeu aquele momento, eu sempre chamo um momento histórico, todos os momentos são históricos, mas um momento memorável como aquele. Já se as minhas pesquisas se iniciaram nos anos 1990, e nos anos 1990 havia uma marca de ineditismo nessas pesquisas, não pelo ineditismo em si, mas porque fazia falta. E esse fazer falta de pensar historicamente sobre esse objeto já havia sido anunciado no clássico trabalho da professora Magda Soares, de 1989, Alfabetização e Estado do Conhecimento. Se já fazia falta,
essa perspectiva em que eu propus o estudo nos anos 90, ela era uma abordagem histórica, mas era uma abordagem, e é uma abordagem histórica, centrada numa perspectiva didática. Então, uma abordagem histórica de uma questão didática que é dos métodos. Vamos dizer, essa forma de pensar e esse modo de pensar com a abordagem histórica ainda não se fazia no Brasil, até porque talvez as questões de método fossem tão banalizadas, fizessem tanta parte da rotina, que jamais se passaria a perguntar se precisava ter método ou não, se o método era isso, já estava rotinizado. Quando essas pesquisas, essa minha pesquisa foi publicada em 2000, porque é bom lembrar que foi uma tese de livre-docência de 1997, eu tinha o sobrenome Magnani, foi publicada em livro em 2000 pela editora Unesp, já com o meu sobrenome Mortati, se me permite, já está em segunda edição 2021. Então, esta aqui é a primeira edição de 2000, e esta aqui é a capa da segunda edição de 2021, senão já vou falar de 2021. Esses resultados de pesquisa estão centrados, com a ênfase, né, no estado de São Paulo, e nesse período compreendido entre as décadas finais do período do século XIX até o momento atual, que no livro era 1994. Porque era o período em que eu precisei encerrar a pesquisa para apresentar a tese de livre-docência. Depois eu continuei estudando outros aspectos dessas questões que abordei, e passei a estudar em artigos, foram publicados em revistas. Mas, ao mesmo tempo, a pesquisa que eu fiz, aqui eu preciso mencionar, eu organizo e classifico essa história de mais de 120 anos, naquele momento, em 4 momentos cruciais, cada um deles caracterizado pela disputa por hegemonia de um método de alfabetização, diretamente relacionado com um projeto de nação naquele momento histórico. Pois quem tiver interesse, há vários textos sobre isso, vocês podem procurar. Mas se eu estou mencionando esses 4 momentos, é porque, ao longo dessa discussão, de qual é o melhor método, em qual momento, também no final dos anos 1990, essa discussão já estávamos no âmbito do 4º momento, que eu vou mencionar, que mais ou menos eu situo esse 4º momento na história da alfabetização a partir do início dos anos 1980, e considero que até o momento atual ainda estamos vivenciando isso que eu chamo de 4º momento, cuja característica principal é o que eu chamo de desmetodização da alfabetização. Entendendo-se aqui não que eu proponha que não tenha método de alfabetização. O que eu faço na pesquisa histórica não é dizer o que devem fazer, mas é o que se caracterizava e ainda se caracteriza como uma tendência teórico-prática de insistir para que a questão do método não seja central. Bom, isso depois vocês podem, quem tiver interesse, pode acompanhar lá nos livros. Mas é que naquele momento, essa luz que lancei para a questão dos métodos, enfatizando o Estado de São Paulo, ela se espraiou para outras regiões do país, outros estados do país, não só por meio dos pesquisadores, é porque o que na minha pesquisa inicialmente era localizado no estado de São Paulo, foi se expandindo a partir do que eu chamo 3º momento e 4º momento, foi se ampliando para um contexto nacional, como, de resto, aspectos da educação e da cultura brasileiras, pelo menos para o nosso assunto aqui. Então, também, essas características do livro talvez tenham motivado outros pesquisadores de outras regiões e estados a pensarem como é que era uma hipótese importante para ser considerada de que, para compreender os problemas do presente, é necessário compreender o passado. E como tinha se dado esse passado, seja sobre métodos ou não, em outros estados, em outros países. Foi então, Fernando, e eu acho que isso foi importante, que
nos anos 2000, quando pensamos o Seminário Internacional sobre História do Ensino de Leitura e Escrita, é porque, acompanhando essas pesquisas, estávamos constatando que estavam se espalhando por meio de orientandos meus na pós-graduação aqui, de outros estados, e mesmo por meio de discussões que se tornavam urgentes e necessárias. De uma forma semelhante, mas não obrigatoriamente idêntica à minha, mas cada um no seu local, pensando a sua realidade local e regional e tentando pensá-la historicamente do ponto de vista da alfabetização. O que nós fizemos naquele evento foi reunir, então, o que já tinha em grupos e centros de pesquisa, com pesquisadores atuando para pensar não exclusivamente de um ponto de vista historiográfico, mas para pensar também, de um ponto de vista historiográfico, os problemas que, em outras pesquisas daquele grupo, daquele centro de pesquisa, núcleo de pesquisa, em outras pesquisas tinham um caráter mais didático, mais de aplicação, de intervenção, mas não excluíam a reflexão histórica, historiográfica sobre o assunto. O que foi aquele evento foi reunir o que nós tínhamos. E, para a nossa alegria, foi possível entender que havia muitos grupos e que o evento, então, foi, de certo modo, um aglutinador nos anos, foi 2009, né? 2010, né, Fernando? 2009. Ele foi um aglutinador e, ao mesmo tempo, propulsionador, porque, ao reunir o que se tinha, eu ia falar uma palavra cancelada hoje, vou usá-la aqui, a robustez daquelas pesquisas acabaram mostrando a relevância e a pertinência do estudo histórico. Podemos dizer, então, que acompanhou, né, Fernando, um momento histórico geral, não apenas a alfabetização, que é vamos dizer, o prestígio que a pesquisa historiográfica foi conquistando por meio dos pesquisadores. Tinha muito a dizer, como ainda tem muito a dizer, para compreender o presente e inclusive para quem, e essa foi, eu acho que foi um ganho importante, para quem tinha e tem urgências para resolver. Sem conhecer o passado, não é possível avançar ou compreender o presente e avançar para o futuro. No caso da alfabetização, acho que aquele evento serviu para isso. Nós tivemos a participação da professora Anne-Marie Chartier, que foi uma das convidadas para o evento, para tratar das pesquisas históricas sobre ensino de leitura e escrita na França, e tivemos a professora Magda Soares como convidada de honra, que é a grande dama da educação brasileira, e que tinha e tem e continua ativamente pensando propostas de diferentes pontos de vista históricos, de diferentes pontos de vista para a alfabetização. Então, o evento teve esse caráter de congregar, e certamente não foi pouca coisa, porque dali tivemos, na plenária final, a deliberação de apoiar a criação da ABALF, Associação Brasileira de Alfabetização, que propus com esse mesmo espírito. Tanta coisa nós já tínhamos feito, e a alfabetização continuava um problema, como é que nós poderíamos aglutinar, agregar, coordenar, reunir forças? A ABALF nasceu dali, depois de um mês, foi apresentada a GT, Alfabetização, Leitura e Escrita, da reunião da ANPED, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Educação, e em 2012 foi criada oficialmente a ABALF. Em 2000, o resultado desse evento, então, estou mencionando a ABALF, mas eu podia mencionar, reiterar o que você mencionou, que desse conjunto se elaborou o livro com os pesquisadores convidados apresentando seus textos. Esse livro, Alfabetização no Brasil, uma história da sua história, propunha uma reflexão sobre as pesquisas, não é sobre a alfabetização, sobre as pesquisas em história da alfabetização. E foi premiado com o Jabuti, um grande prêmio da Câmara Brasileira do Livro, o 54º Prêmio Jabuti de 2012, com marcas importantes. A primeira vez que um livro sobre alfabetização é premiado no Jabuti, categoria educação, né? Que são várias categorias. E na primeira vez sobre alfabetização, então um assunto que
parece tão banal, tão rotineiro, pode ganhar essa dimensão e essa visibilidade. É um assunto nobre, digno de ganhar um prêmio como Jabuti. Essa foi uma primeira conquista. Mas não foi apenas sobre a alfabetização, foi sobre a história da alfabetização. Então, também a perspectiva histórica foi premiada, digamos assim. A história precisa, é necessária para compreender o presente. E uma obra coletiva, com todos os que dela participaram. Então, eu penso que aquele foi um momento já de consolidação, Fernando, do que eu passei a denominar o campo da alfabetização, como um campo interdisciplinar, e o campo da história da alfabetização, e até hoje as pesquisas sobre história da alfabetização continuam a ser desenvolvidas. Professora Maria Rosário, a senhora comentou, né, como múltiplos resultados deste evento, né, desse seminário, a publicação do livro, e neste livro, né, A Alfabetização no Brasil, uma história de sua história, há um texto em que a senhora propõe, né, uma reflexão extremamente importante, interessante, sobre a constituição de um conceito brasileiro sobre a alfabetização. Entendo que, obviamente, né, essa proposta ela é fruto de um conjunto, né, de trabalhos que a senhora foi desenvolvendo ao longo dos anos que antecede a publicação desse texto, mas também como fruto das reflexões suscitadas naquele seminário, especialmente pela possibilidade de diálogo com outro contexto, que era o caso francês, que ali se apresentava, né, pela a participação da professora Anne-Marie Chartier. A senhora poderia comentar um pouco sobre, né, a formulação desse conceito, ou, enfim, a proposta de uma reflexão sobre um conceito brasileiro de alfabetização, em que medida, né, também importante para nós, pesquisadores, professores da educação básica, ou, enfim, aqueles que se interessam pela alfabetização, entender, né, essa discussão que tem, de certa forma, subsidiado importantes compreensões no campo da alfabetização. Bem, Fernando, quando eu formulei, me lembro muito bem que durante a realização do seminário e depois redigindo, que nós fizemos aquele foi um seminário Tucur, né, com tudo que ele tinha, e, inclusive cuidamos não só dos aspectos que sempre são necessários de inscrição, etc., mas até da formulação, da introdução, dos encaminhamentos, até a plenária final, que teve um caráter deliberativo. Então, foi ele inteiro organizadíssimo, com uma equipe na qual você estava presente, além de outros, eu não vou nomear aqui para não me esquecer, né? Que naquela época eram meus orientantes. Então, era um grupo de elite de pesquisadores de informação que sabiam por que estavam ali e como aquilo era formativo na sua carreira de pesquisador. Então, quando eu estava redigindo, acompanhando, redigindo, anotando o que se passava no evento, fui observando que talvez para todos estivesse mais ou menos claro que quando falamos no Brasil em alfabetização, nós estamos falando em alfabetização de crianças e na escola. Mas o olhar estrangeiro ajudou muito a compreender, porque nem sempre falar de alfabetização, e naquele momento histórico, o letramento, o lettrime no francês, a alfabetização, tinham significados diferentes. Por quê? Por exemplo, havia e há, né, pesquisas que tratam da história da alfabetização, na França, por exemplo, a de Ferré e Youssouf, mas que tratam da alfabetização não no sentido da alfabetização escolar, como um processo didático de ensino-aprendizagem, mas como uma perspectiva sociológica, antropológica, para tentar entender populações alfabetizadas, que é uma outra forma de entender a alfabetização ou alfabetizado. Nada contra. O fato é que ali, aquele grupo que estava presente, estava discutindo a alfabetização escolar nesse sentido, de processo de escolarização da leitura e da escrita nos anos iniciais de escolarização de crianças, o que não impede pensar em adultos, jovens adultos e idosos, mas sempre como um processo formal, inicial e escolarizado, mesmo quando a escolarização, no caso de jovens adultos e idosos, não segue os claros mesmos parâmetros da alfabetização de crianças.
Por isso eu formulei, porque me lembro que, à época, para a professora Anne-Marie Chartier, também não estava claro a que estávamos nos referindo com essa palavra-chave de todo o evento. Porque o evento tinha a denominação História do Ensino de Leitura e Escrita. Nós relacionamos, eu pelo menos relaciono, que alfabetizar é ensinar a ler e escrever, é ensinar leitura e escrita. Mas também no caso, não só para o olhar estrangeiro, isso não eram sinônimos entre si, mas também no Brasil não é. Porque para muitos no Brasil, primeiro se alfabetiza, depois se ensina a ler e a escrever. Porque são concepções diferentes. Por isso, considerei necessário, Fernando, que estivesse muito claro, quando estou me referindo à alfabetização, eu estou me referindo ao ensino inicial de leitura e escrita em língua portuguesa, na fase inicial de escolarização de crianças. Língua portuguesa como língua materna. Né? Então, foi nesse sentido que eu quis deixar claro que, olha, quando falamos de alfabetização aqui no Brasil, nesse contexto didático, que são as pesquisas que realizamos, é nesse sentido. Porque também podemos falar em alfabetização em outros sentidos, tanto que hoje já temos termos, ou a partir dos anos 2000, letramento, alfabetismo, e aí os termos foram mudando. Então, era para deixar claro que nós estamos falando de alfabetização como alfabetização escolar e de crianças nesse sentido. Mas tem um aspecto, só para eu não me esquecer de dizer, que isto é para comparar com o olhar externo, é verdade. Mas também internamente, para deixar muito claro que nós estamos tratando de alfabetização como uma política pública que envolve, veja bem, política pública, na escola pública, principalmente, que envolve políticas públicas que tenham que dar à criança o direito a aprender a ler e escrever. Isso é ser alfabetizado, porque é diferente do conceito de ser alfabetizado, por exemplo, do censo do IBGE, que é saber ler e escrever seu nome, ou um bilhete simples. Então, são conceitos diferentes, daí a formulação que fiz para esclarecer, ao menos naquele momento. Professora Maria do Rosário, em seus trabalhos mais recentes, especialmente os dedicados à reflexão sobre uma reproposição do método fônico e sobre a Política Nacional de Alfabetização, instituída em 2019 por decreto presidencial, a senhora tem argumentado sobre um retrocesso pautado na remetodização dos debates em torno da alfabetização. Acho que um dos aspectos centrais dos trabalhos que a senhora tem produzido nesses últimos anos é essa relação entre projetos para a nação, e também propostas de alfabetização. Em que medida a senhora entende esse retrocesso e essa remetodização neste momento histórico, deste ponto de vista, que é também de uma abordagem histórica? Ora, nada mais difícil do que pensar historicamente o presente. E o presente, como sabemos, ele já não existe, né? Porque eu acabei de dizer a palavra presente já virou passado. Porém, é um presente, é um passado tão recente que é sentido como presente, como se não tivesse acontecido. Portanto, o historiador, a função de um historiador, e eu aqui estou apresentando essas reflexões, de um ponto de vista historiográfico, que não quer dizer que seja neutro, mas também ele não faz, esse ponto de vista historiográfico, científico, não tem o objetivo de julgar ou julgar o passado, ou julgar o presente, também não tem nem o objetivo, nem a capacidade de prever o futuro. E também não tem como objetivo buscar retomar o passado numa perspectiva saudosista e nem de recusá-lo como se fosse a origem dos males do presente. Vejam que fazer ciência é se colocar problemas, não é buscar bandidos ou mocinhos numa história, não é buscar culpados ou inocentes. A postura científica demanda, para ser séria, que se compreenda, que se tome como um objeto de reflexão, se problematize para se compreender. Com o historiador não é diferente. Então, quando você me pergunta sobre o presente, eu tenho feito reflexões sobre esse presente que já é passado, né? No que eu
classifico como o quarto momento na história da alfabetização no Brasil, é sempre de uma perspectiva histórica que eu faço, relacionando esse presente com o passado, se possível fazendo previsões, mas eu não consigo fazer. E ao fazer essa reflexão, por exemplo, eu não faço essa reflexão apenas em relação à chamada Política Nacional de Alfabetização, decretada em 19 de abril de 2019 pelo atual governo federal. Mas eu faço em relação a todas as perspectivas teóricas, práticas, políticas, desde o século XIX, mas, em particular, no quarto momento, desde os anos 80. E quando eu analiso esse decreto, eu tenho que analisá-lo de forma relacionada com o que precedeu, com o que antecedeu, com o que aquele que antecedeu se relaciona com o que o antecedeu. Então, não é uma coisa simples de tirar de um contexto, porque se pega uma frase de um decreto, em si, a frase pode nem conter erro, se é uma discussão inócua, se vale a pena escrever aquilo ou não. Mas é quando se trata de pensar o que eu chamo, e você sabe, de configuração textual, para entender o projeto de nação que está ali, sem estas palavras, mas que está ali escrito em artigos, alíneas de um decreto. É assim que eu analiso, por exemplo, não só, mas, por exemplo, esse decreto, essa Política Nacional de Alfabetização, no âmbito desse governo. Se eu concordo com ela, bom, sempre me pergunto, então o historiador é neutro? Ele faz análise e não tem posição? Bom, eu tenho, minhas posições são muito claras, porque não há historiografia que seja neutra, mesmo quando o historiador quer ser, ele é profundamente marcado pelo seu tempo, é profundamente marcado pelo seu ponto de vista e pelo seu projeto de nação. Então, é inevitável que nós tenhamos um olhar marcado por esse momento e por nossas posições, mas também não é inevitável e deve ser evitada que nós façamos panfletos a título de historiografia, defendendo um ponto de vista ou outro. Então, quem lê meus textos vai ver que eu tenho posições muito claras, muito marcadas, porém fundamentadas, não como opinião, fundamentadas nesses aspectos que entendo que constituem o ponto de vista que eu proponho, sem desconsiderar pontos de vista ou motivações políticas e motivações didáticas daqueles que elaboraram. Minha posição é contrária, obviamente, à Política Nacional de Alfabetização em curso, porque ela integra um projeto de nação, e eu sou contrária, absolutamente contrária a ele, na minha atividade como pesquisadora e como professora. O que não quer dizer que eu vá dizer simplesmente que ele é ruim e eu sou contra. Não, eu faço uma análise detalhada, histórica, recomendo vocês leiam. Professora Maria do Rosário, para que a gente possa encerrar, então, essa entrevista, né, uma última pergunta, e sinta-se muito à vontade para comentar o que considerar pertinente ou necessário, com base nessas reflexões e também considerando que a alfabetização de crianças, adultos, jovens, idosos, ainda representa um presente, né, representa no presente um dos principais desafios para a educação brasileira. Quais desafios a senhora ainda entende como latentes do ponto de vista da pesquisa e da compreensão sobre a alfabetização hoje? A senhora tem trabalhos importantes, né, que também buscam problematizar a produção acadêmica sobre a alfabetização, e penso que, mais do que nunca, né, a compreensão histórica, ainda que tenhamos avançado muito nos últimos anos, ela ainda tem lacunas, mas não só ela. Então, desse ponto de vista, né, da pesquisa, daquilo que ainda se tem por fazer no campo da alfabetização, como um campo de conhecimento, que desafios a senhora ainda entende como latentes para nós? Olha, Fernanda, você fez parte temos um artigo, pelo menos juntos, né, para pensar a produção acadêmica sobre a alfabetização em 2015. 2015. Já se vão 7 anos, né, desde que escrevemos. Já ali considerávamos que os problemas, não na alfabetização, nós estamos falando agora da discussão acadêmica sobre a alfabetização.
já estavam ali se esgotando possibilidades de pensar em temas repetidos que não faziam avançar. Eu não estou julgando nem avaliando a produção acadêmica, porque há espaço para tudo, todos vão fazer. Mas se você me pergunta qual é o desafio, para as políticas públicas, nós já sabemos quais são, e eu não vou mencioná-los aqui, porque o momento não é adequado, eu não quero prever o futuro e eu teria que fazer isso. Mas, do ponto de vista acadêmico, da pesquisa acadêmica, eu penso que talvez, e mesmo para a docência, para os professores, seria muito importante. Já se pensou em tanta coisa, tem tantas possibilidades, tantas são as propostas de trabalho, que talvez valesse a pena compreender a história e compreender que aquilo que parece a grande novidade para uma pessoa, que eu vou revolucionar, que eu vou fazer, talvez já tenha até sido tentado, se deu certo ou não, não importa, mas pelo menos a pessoa perde a ingenuidade, o professor de achar que ele está inventando a roda. Mas é mais do que isso. É porque ao compreender algo que já foi feito, em termos de alfabetização, ou que ainda não foi feito e precisa ser feito, isso tem que ser compreendido do ponto de vista de um contexto político, econômico, cultural. Então, também, mesmo que tenha dado certo, digamos assim, em determinado momento histórico, isso não significa que, transplantando para este momento histórico, a coisa resolva. E também não significa que o mero fato de ser científico ou de uma perspectiva científica, resolva os problemas da alfabetização. Porque não há nenhuma discussão, ou sobre método, ou sobre técnica, ou sobre proposta de alfabetização, que possa ser desvinculada do que eu chamei da sua politicidade intrínseca, que é a expressão de Paulo Freire. Então, excluir, retirar achar que retira a politicidade intrínseca para trabalhar com uma mera técnica revolucionária que vai resolver os problemas, isso ou é ingenuidade ou é muito má fé. Né? Então, essa é uma das críticas que faço também à atual política nacional de alfabetização. Né? É isso. Vamos aprender a história, vamos estudar teoria, vamos estudar prática, tudo o que quiserem, mas não esqueçam de que tem que aprender com a história. Aprender para viver o presente e, quem sabe, projetar o futuro. Professora Maria do Rosário, eu agradeço imensamente a disponibilidade, é sempre uma aula poder ouvi-la. Deixo aqui esse espaço final para que a senhora possa, enfim, falar o que considerar necessário, pertinente, importante para esse momento. Agradeço em nome da revista Linhas e agradeço especialmente, né, pelo carinho com que sempre a gente nos relaciona. É sempre uma excelente oportunidade ouvi-la e, por isso, fico muito grato por esse momento. Bom, Fernando, só tenho a agradecer novamente. Mas minhas palavras finais são as mesmas de... Este ano estou completando 30 anos de trabalho na pós-graduação, né, como docente e orientadora. Então, há 30 anos eu falo, repito, para os meus orientados. Estou completando 31 anos de atuação na universidade, mais 15 com os meus alunos da educação básica e mais uns 10 como professora particular informal, e de modo informal. Então, eu já posso dizer que eu tenho mais de meio século de magistério. E se eu pudesse dizer o que eu sempre digo, sempre dizia, e continuo dizendo para os meus alunos do curso de pedagogia, meus orientandos, assim, quando não souberem o que fazer, leiam. Leiam para os seus alunos. Alfabetizar é ensinar a ler. E ensinar a ler e escrever. E ensinar a ler e escrever utilizando a norma culta escrita da língua portuguesa. É ensinar leitura escrita, portanto, a língua escrita, a modalidade escrita da língua. Porque a modalidade oral, exceto no caso das pessoas portadoras de deficiência, surdez, deficiência auditiva, exceto em casos desse ou de deficiência mental, as pessoas são falantes que vão à escola, as crianças são falantes nativos da língua portuguesa. Então, elas têm que aprender a ler e escrever nessa língua cuja modalidade oral elas conhecem. E ler e escrever não é ficar treinando mãozinha.
E não é ficar treinando boquinha, porque a boquinha pode estar muito bonitinha, mas isso não quer dizer que saiba ler ou escrever. Portanto, vamos pensar no que é mais óbvio e naquilo que é fruto de um trabalho humano contra a barbárie, que é ler e escrever. Como se faz isso? Quando não souber o que fazer, professores, pesquisadores, vamos pensar, o professor, leia para o seu aluno. Escreva com o seu aluno, mostre para que serve a leitura escrita da modalidade oral que ele já conhece. E aos pesquisadores, talvez eu pudesse dizer, que tudo que já foi pesquisado precisa ser pensado do ponto de vista inevitável de uma revisão bibliográfica, para pensar o que faz falta. E talvez uma boa revisão bibliográfica para pensar os problemas da alfabetização possa indicar que talvez falte algo como esse óbvio que eu estou dizendo para os professores, que alfabetizar é ensinar a ler e escrever, que talvez muita parafernália sirva para muita coisa e desvie do essencial, de que tem que ter um lugar, que é uma escola, que nessa escola tem que ter condições de trabalho para o professor, condições de trabalho para o aluno, e tem que ter livros para leitura, e tem que ter lugar para ler, e tem que ter alguém que leia para a criança que ainda não sabe ler. Então, talvez as coisas possam, se são, não sei, se parecem, não sei, mas elas dependem de uma relação estritamente humana e da compreensão também para o professor de que ler e escrever são fundamentais na sua vida. Porque não adianta ficar fazendo discurso sobre a importância da leitura escrita para a criança ou da alfabetização. Ou a escola se torna um lugar de vivência real, prazerosa da leitura e da escrita, substancialmente humana, ou nós vamos gastar dinheiro, pesquisa, vamos gastar conhecimento à toa para pensar em formas aparentemente revolucionárias para fazermos o básico, que é ensinar a ler e escrever, para que as crianças aprendam a ler e escrever e gostem. Muito obrigado, Maria do Rosário. Obrigada. Esqueci, desculpe. Muito obrigada. Então, eu fiz, não era pergunta, era já para encerrar, né? Muito obrigada. Então, eu fico muito satisfeita, muito feliz mesmo de estar aqui com você, sendo entrevistada por você, e espero ser lida, ouvida pelos ouvintes, pelos leitores da revista, e fico à disposição caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta. Depois, certamente, vai ser disponibilizado na revista o contato com o autor. E desejo que todos sejam felizes, que leiam muito. Fernando, muito obrigada por mais esse momento e espero que tenhamos muitos outros agradáveis assim. Muito obrigado. Encerramos, então, essa entrevista para a revista Linhas, dossiê temático, alfabetização, desafios contemporâneos.